E você, assim, depois que você teve essa viagem, essa oportunidade de ir para a Indonésia e também para o Japão também você teve a oportunidade? Eu não cheguei a ir para a Indonésia, né? Eu tive o convite, mas eu teria que largar Sim, para ir mas você morar não, lá. você não aceitou? Não, Ah, não. tá. Eu teria que viver lá por um Entendi. tempo, talvez 1, 2 anos. E você já foi para o Japão? Já. Já? Já com a minha mãe. Foi um momento muito mágico, porque foi uma realização do sonho dela também. Uhum. Já faz quantos anos já? Faz 5, 6 anos já. 5, 6 anos. E eu tenho tios que moram lá no Japão. Então a que... gente foi visitá-los. Ah, que legal. E passeamos. Aí minha mãe estava comigo. A gente fez. Foi uma lembrança pro resto da vida nossa juntas. Olha, então seu tio já vai avisando ele, porque lá no Japão, né, a alternativa, né? Já vou falar para ele. Compre a revista e assista o podcast. Vai assistir o podcast. E nessa a comunidade de amigos dele, porque eu sei que tem muitos brasileiros. Ele mora numa cidade que inclusive é conhecida como uma das cidades que mais vem brasileiros. Você lembra o nome? Gumaken. Ah, Oizumi. Oizumi. Ah, tá Oizumi. Não tô tão ruim de memória. Oizumi é a cidade mais brasileira do Japão. Inclusive lá tinha pão francês e misto quente na padaria de tanto brasileiro que tem lá. Ah, você chegou então a ir para Oizumi, então? Fui para lá. Ah, tem um shopping lá, o Brazilian Plaza, e tem churrascaria, você olha pro lado assim na avenida principal, parece que você tá no Brasil, né? De tanto, tem cabeleireiro, tem padaria, tem tudo, né? Tem. Ah, que legal. Então, lá, Oizumi realmente é uma cidade que tem muitos brasileiros. E, assim, quando você foi para lá, o que te marcou, assim, alguma passagem que te marcou? Porque você, assim, você falou, né, lembra? Você era afastado da comunidade, só tinha... Não, mas nesse momento eu já estava muito conectada. Desde o concurso de Miss Centenário, sim, que foi uma passagem, né? Foi uma passagem que mais na marcou. adolescência, até a adolescência, que eu diria que eu não tinha muito essa consciência. Sim, sim. Não é nem nada assim, mas é consciência mesmo. E como é que foi para você, Chilena? Foi, assim, um sonho em todos os sentidos. Primeiro porque eu realizei um sonho da minha mãe. Certo. Que isso não se paga. Sim. Acho que todo mundo que tem a sua mãezinha aí, sabe o quanto que é importante. E a minha mãe é tudo pra mim. Então foi um sonho da vida dela que eu sei que ela vai levar pra sempre e que eu pude realizar. Segundo, que eu também pude conhecer com ela um pouco da origem da nossa família. Sim. Né? Conhecer a cultura em si, ver tudo que a gente via nos filmes, realmente ver. Eu acho que o que mais me marcou foi Kyoto. Kyoto é o Old Japan, é o velho Japão tradicional. Você chegou aí lá naquela parte onde tem as filmagens dos filmes samurai, aqueles templos? Eu fui em vários templos lá, em lindos, incríveis. Eu vi as geishas verdadeiras andando pela rua. Exatamente. Deu 6 horas da tarde, do nada, a gente passeando, a gente viu uma fila de geishas, assim. Então, assim, eu fiquei encantada de ver, assim, a riqueza e a educação. A honestidade, que eu diria que é outra coisa que me chamou muito a atenção e me marcou. Mas aconteceu alguma coisa assim pra vocês falarem? Não, mas você via, por exemplo, na rua, você via em todos os estabelecimentos bicicleta assim encadeado na porta, sapato na porta, enfileirado, tênis caros. Ninguém mexe em nada de ninguém. E tinha também uma coisa muito engraçada, assim, uma curiosidade que eu não sabia. Como o Japão tem pouco território de terra plantável, o governo acho que incentiva todo cidadão que tem um pedaço de terra a plantar alguma coisa. Sim. Você tem, acho que, redução de taxa, alguma coisa assim. E aí, todo o canteirinho na rua que a gente via tinha alguma hortaliça plantada ali. Exatamente. Né? E engraçado que tinha um potinho com o dinheiro, porque as pessoas iam escolhendo a hortaliça. Ah, sim, isso daí. Só que não tinha ninguém olhando esse potinho. No interior tem muito disso. A pessoa vai lá, pega, e ele por conta coloca o dinheiro na caixinha e a caixinha fica exposta. Mas quem está olhando esse potinho de ouro? Ninguém. Ninguém está olhando quem está levando, o que está levando, se está pagando. E ninguém rouba, ninguém pega o que não é dele, ninguém deixa de pagar. Se você for pensar no Brasil, isso é inconcebível. Você chegar, não tá nem o pote, nem a hortaliça, nem a terra tá lá mais. Tem que rir para não chorar, né? Mas essa experiência é interessante, né? É só indo, né, realmente pro Japão, para você falar assim, caramba, já me falaram sobre isso, mas eu achava que era lenda, né? Outra coisa que me marcou bastante foi a estação de Shibuya. Que tem o cachorrinho, a história do... Akita.
Hachiko. Do Hachiko. É. Eu vi o filme, eu achei a história incrível. Eu não sabia o quanto aquela história ela tem influência na cultura japonesa. Demais. Porque essa coisa da lealdade é muito forte no japonês. Exatamente. E isso ficou representado por a história desse cachorrinho. E tá lá numa estátua na estação, que é a estação mais formigueiro de Tóquio, que eu nunca imaginei. Aquele cruzamento Aquele famoso. Cruzamento é daquele jeito que falam mesmo. É uma loucura. Parece caótico, mas organizado, né? Porque quando abre fecha o farol para os carros e passa aquela mundaréu de gente e de repente começa a fazer aquele apito do que vai abrir o farol. É uma loucura, é muito... Né? Some todo mundo, né? E vou te contar uma curiosidade também dessa viagem que eu aprontei. Porque todos os metrôs e trens é tudo em kanji ou em letra J. Você não tem... E por incrível que pareça, eu achava que com o meu inglês eu ia me virar bem lá. Mas não. Inclusive, eu senti bastante preconceito quando eu chegava falando inglês. Os japoneses, eles não respondiam. Mesmo que eles soubessem, eles saíam andando. E te ignoram. E eu não sabia disso. Eu achei que, principalmente em Tóquio, ia ser muito fácil me virar em inglês, né? Porque, infelizmente, eu não falo japonês. Minha mãe troca umas palavras, mas ainda assim, lá eles falam muito rápido. E aí, a gente estava numa estação, descemos na estação errada, e aí tinha uma catraca, e eu precisava comprar o ticket para sair da catraca e poder pegar de novo o trem. Certo. Só que no caixa para comprar o ticket era tudo em kanji, eu não sabia que botão apertar, onde colocar o dinheiro, quanto que era, eu não conseguia entender nada. E a gente ficou um tempão lá e não passava um Cristo naquela estação. E eu e minha mãe lá, a gente vai ficar 3 horas, era final do dia. Eu falei, se bobear, ninguém mais vai descer nessa estação. E a gente vai ficar aqui. Aí eu falei, não, a gente não vai ficar aqui. Pulei a catraca. Pulou a catraca? Fiz minha mãe pular a catraca também. Meu Deus, mas policiais não veio... Não, graças a Deus a gente não foi presa por isso. Mas assim, era uma situação extrema. Extrema, você falou assim, ou a gente faz isso, ou a gente vai dormir na estação aqui, né? E esse ponto é muito engraçado, porque assim, eu fiz isso por situação extrema, mas também não fiquei morrendo de dor na consciência, não. Mas o meu primo, que é japonês total, ele veio criança pro Japão morar com os meus tios, com 7 aninhos. Então, hoje ele é um japonês em cultura, em tudo. Fala em japonês fluente, ele é totalmente japonês. Esqueceu o lado brasileiro, assim. A gente foi entrar num trem e lá tem os trens, né? Você pode sentar, mas você tem que comprar um ticket. Sim. E aí, quando você pagou, você pode pagar tanto no começo quanto no final. Geralmente, eles compram o cartãozinho deles e passam já no começo. E aí tem uma luzinha em cima da cabeça da pessoa no assento, que se você já pagou, está verde. Se você não pagou, fica vermelha. E aí a gente não tinha pago ainda. A gente ia pagar no final. Certo. Meu primo ficou tão incomodado com aquilo, porque a gente não tinha comprado antes o cartão e não tinha pago antes. E estava sentado na luz vermelha. Que a gente estava sentado na luz vermelha. O incômodo dele era as pessoas entrarem e acharem que a gente não pagou. Sim. Mas a gente ia pagar no final. Mas ele estava tão incomodado, de tão certinho que ele é. Aí ele foi lá e pagou. Que o japonês, ele tem essa coisa de ser muito honesto, muito certinho. Que ele saiu do trem para comprar e pagar o dele ficar verde desde o início. Olha só. Então são várias curiosidades assim que você vê assim no dia a dia, só estando lá, né? E você tem vontade de voltar? Tenho, com certeza. Fazer trabalho. E se hoje você recebesse uma proposta para talvez fazer aquela, mesmo com a sua idade, que não aparenta, né? De repente o pessoal chamando, Jéssica, tem um trabalho para fazer aqui no Japão. Você iria hoje? Com certeza, podem me chamar, inclusive, viu? Tô esperando. O pessoal do Japão aí, né? Chama aí, você que tá aí em casa aí, Pessoal do Japão, lembre-se, né? A Jéssica, ela não aparenta ter essa idade que ela tem e também digital influencer, marca de roupa, que já vamos falar da sua marca de roupa também, né? Então convide, divulgue aí pra galera do Japão. Pode chamar a Jéssica, que ela falou que vai aí fazer trabalhos de modelo profissionais, né? Divulgar marcas, né? Fazer merchandise, né, Jéssica? Ai, que legal.